Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo comum, hoje festa da conversão do apóstolo São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo comum, hoje, festa da conversão de São Paulo, apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos uma das duas festas dedicadas à memória do apóstolo São Paulo. A primeira, mais conhecida, acontece no dia 29 de junho, que é a celebração do seu martírio, juntamente com o apóstolo São Pedro. A Igreja, desde o VI século, de maneira particular, a Igreja Latina, a Igreja do Ocidente, celebra também, no dia 25 de janeiro, a festa da conversão de São Paulo. Tamanha a importância e a relevância do acontecimento de Cristo na vida do apóstolo, leva-nos a duas ocasiões importantes para fazermos memória da beleza do amor de Cristo acontecendo na vida de São Paulo e através da entrega de São Paulo em favor de toda a Igreja. A festa de hoje marca para a gente uma declaração retumbante. Jesus quer salvar a todos. O Senhor faz a sua proposta do Evangelho a todos, sem exceção. Vocês ouviram a primeira leitura de hoje? Talvez alguns tenham ouvido uma, outros tenham ouvido outra. Tem quem ouviu o início dos Atos dos Apóstolos, aonde Lucas faz a narração da conversão de São Paulo no caminho a Damasco. Outros ouviram o próprio apóstolo dando seu testemunho através das mãos de Lucas no capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos. Em ambos os episódios, meus irmãos, estamos diante daquele que se coloca como inimigo do Senhor. E é diante desse homem que o Senhor aparece. Agora, como perseguidor dos cristãos, como perseguidor do nome de Cristo, Paulo não se dava conta que se aproximava de Jesus. Pois é, ele queria alcançar de qualquer modo esse Senhor, esse suposto Senhor, mas para silenciar o seu nome, enquanto profissão de fé nos lábios, sobretudo de seus irmãos judeus. O que ele não sabia é que Jesus o perseguia com um ardor muito maior. Ele, o perseguidor, era perseguido por Cristo. Como o Senhor próprio diz a Ananias, para recebê-lo, pois havia escolhido Paulo para anunciar o seu nome em meio aos gentios, em meio aos pagãos. Olha que maravilha! Quem poderia imaginar, meus irmãos, toda a cidade de Damasco está perplexa diante daquele que deveria chegar com as cartas de Jerusalém para deflagrar uma grande perseguição, aprisionamento e translado para julgamento sumário em Jerusalém dos cristãos da cidade de Damasco. Agora, justamente esse, cuja voz chegou primeiro anunciando
um terror a respeito do seu nome, a voz que apresentava o seu nome, chegou aterrorizando o coração dos cristãos, era o que estava ali à frente de todos, testemunhando o nome de Jesus. Fantástico! Isso só pode ser coisa de Deus. Vocês percebem? Uma transformação radical. Com poucas palavras, bastou um acontecimento, que não foi mínimo por nada, um acontecimento de altíssima excelência que o próprio São Paulo compara ao testemunho da ressurreição de Cristo por parte dos apóstolos que viram Jesus ressuscitado. Jesus aparece para ele, lhe chama pelo nome. O caminho de Damasco define um novo rumo em toda a história de São Paulo. Eu tenho certeza que nós já vivemos um momento como esse na nossa vida. Peraí, padre, calma. Jesus nunca apareceu para mim falando comigo em voz própria, em alto e bom tom, em todo um esplendor de luz que é próprio uma revelação e um acontecimento da graça. Eu não tive ainda uma experiência como essa, como teve São Paulo. Mas um caminho de Damasco na sua vida eu tenho certeza que você já teve. Como assim um caminho de Damasco, padre? Um momento da sua vida em que Cristo te alcançou e chegou até você. Lembra da iniciativa que a gente falava ainda há pouco sobre a questão das vocações? Comentamos nesses últimos dias. Inclusive ontem, quando tratávamos o Evangelho do terceiro domingo, né? É sempre iniciativa do Senhor, é sempre a voz do Senhor que se apresenta no tempo e no momento que Ele quer. Né? Essa é a marca da vocação. É Deus quem chama quem Ele quer, no momento em que Ele quer. Esses elementos estão presentes também na vida de São Paulo e também aconteceram na minha e na sua vida. Em algum momento da nossa história, fomos alcançados por Cristo. O prodigioso que estamos vendo hoje no testemunho de São Paulo é que ele se levantava como perseguidor de Jesus. Mas uma característica presente, a gente não pode ignorar isso, no coração de São Paulo, e nós vamos entender essas características, me desculpa, é no plural, né, ou essas virtudes, pela imediatez da resposta de São Paulo. Como assim, padre? Vocês lembram quando falamos da imediatez da resposta de São Mateus? Quando Jesus o chama? E o padre considerava que o coração daquele homem era um coração que, minimamente, se queremos colocar por baixo, era nutrido por uma experiência de piedade concreta, um conhecimento religioso, temor a Deus, e era um coração disposto aos atos de justiça. E fiz até o paralelo com um publicano que batia no peito, cumprindo um ato de justiça e de temor a Deus e de profunda religiosidade, quando Jesus usa a parábola falando do fariseu que faz referência ao publicano lá atrás, e depois Jesus aponta o estado de ânimo, ou seja, o que se passava no coração daquele publicano ao rezar diante do Senhor, né? Então, a resposta imediata de Mateus, ela não acontece, como a gente costuma dizer, do nada. Existe uma disposição prévia acontecendo ali, ainda que não fosse muito profunda, como prática regular, mas estava ali presente. O Senhor revela e chama, especialmente, ele prepara os corações para o chamado, né? Isso nós já falamos quando meditamos sobre algumas passagens vocacionais. O Senhor vai nos preparando aos poucos até o momento em que Ele nos faz ouvir a sua voz. Então, muito bem, a pergunta é: como o coração de Paulo estava sendo preparado até ouvir a voz do Senhor? Ele que estava ali em um momento de clara e de franca inimizade com o nome de Jesus, né? Então, Paulo recebeu uma formação em uma das escolas judaicas mais relevantes para a formação dos fariseus, dos homens que deveriam instruir o povo de Deus na lei. E Paulo sempre teve no seu coração
uma grande aliança com a verdade. Paulo sempre perseguiu intensamente o cumprimento da justiça e a verdade. O seu coração amava a verdade, buscava a verdade. O conhecimento da lei, o estudo da lei, uma vida inteira consagrada a isso, era para poder ajudar os homens que seriam confiados a ele no exercício daquilo que lhe era próprio diante da sociedade de Israel, e instruí-los à verdade a respeito de Deus, para que pudessem temer a Deus e terem um coração justo. Veja, esses valores estavam presentes no coração daquele homem. Eram realidades vividas desde a sua juventude. Então, existe um substrato de valores presente ali, sobre o qual o Senhor vai confrontar. São Paulo diz, mais adiante no seu testemunho, que ter todo esse substrato sem ter a fé, sem fazer a profissão de fé, ou seja, sem conhecendo Jesus e escolhê-lo, seria tudo esterco, não serviria para absolutamente nada. Assim como o esterco pode ser jogado fora, porque é o resíduo de um animal, a gente não se interessa pelo resíduo do animal quando pensamos em nos alimentar, mas o esterco também pode nutrir a terra que vai germinar a semente. Agora, olhando a realidade do esterco que Paulo faz referência, não é essa do esterco que a gente usa como adubo. Essa já é uma interpretação feita sobre o texto que não é propriamente a proposta do texto. Mas considerar como esterco é considerar como algo a ser jogado fora. Então, para Paulo, a verdade não poderia passar ignorada. Lembra uma coisa que falávamos lá atrás, quando fizemos referência aos fariseus, que a eles foi dado o conhecimento da verdade, e comentamos inclusive sobre a indignação do coração de Jesus de ver aqueles homens que conheciam a verdade e estavam diante de um testemunho de Deus que eles tinham clareza de estar acontecendo e escolheram se calar, ou seja, e escolher uma postura contrária à verdade. E isso gera indignação do coração do Senhor. Muito bem, São Paulo estava sendo formado para também ser um fariseu, formação farisaica de alta excelência. Veja, era um homem que era conhecedor inclusive de outras línguas como o grego. Tanto que ele se ocupou da formação dos gentios, daqueles vindo de outros povos, cuja língua aqui era, digamos assim, equivalente ao que o inglês hoje é como língua internacional, era a língua grega. São Paulo, quando Jesus se apresenta diante dele de uma maneira extraordinária, o texto fala que uma grande luz o envolve, que o cega. Todos esses sinais, meus irmãos, são sinais claros de uma teofania. Estamos diante de um homem que é estudioso da Sagrada Escritura, das profecias, que é estudioso da tradição de Israel, e ele sabe muito bem identificar uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. E os elementos todos da teofania estão presentes. Ele é alcançado por uma luz que o envolve de maneira sobrenatural, que o faz estar cego, mas ele não se dá conta da cegueira, só depois, quando termina a manifestação, é que ele percebe, e de dentro ele ouve uma voz. Então todos os elementos que aparecem na tradição em relação a Moisés, que aparecem em relação também, se não me engano, a Elias, alguns elementos da teofania, estão presentes ali, e Paulo sabe que aquele acontecimento só pode vir da parte de Deus. Como Deus se apresenta? Lembram da sarça ardente? Como devo apresentar-te, Senhor? E o Senhor antes já se apresentou, né? Dirás que eu sou, lhe enviou ao faraó. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele se apresenta. Então estamos diante do acontecimento de uma teofania. Paulo reconhece que é uma teofania. E quem se apresenta? Ou melhor, só Deus pode se apresentar nessa teofania. Então, como Deus se apresenta?
Ele poderia esperar que dissesse o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Só Deus conhece. E Deus apresenta-se com uma declaração. O conhece. Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus coloca uma pergunta. Deus não está vindo cobrar as contas da hostilidade que possa estar acontecendo. Porque eu não diria que a atitude de perseguir e de condenar fosse uma atitude, digamos assim, adequada, porque eram pessoas inocentes que estavam sendo condenadas. Mas por um desconhecimento de causa ou por uma resistência, como a falta da experiência de fé nos cega. De fato, para não ver mais como inimigos os cristãos, era preciso viver uma experiência de fé. O que nos une como cristãos, que isso fique bem claro, é a experiência de fé que vivemos. Ok? Então, ter um conhecimento vasto da doutrina não faz um cristão. É a experiência de fé que faz um cristão. Obviamente, pelo sacramento do batismo, deveria ser essa a nossa primeira grande e máxima experiência na introdução da fé, da profissão de fé. Mas, desde o momento do chamado à conversão, como vamos ver diversas vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, como, por exemplo, o carcereiro, que era de outra tradição religiosa. Afinal, um carcereiro de um cárcere romano, muito provavelmente era um soldado, era um romano em destacamento naquela região. Talvez não fosse nem hebreu de natureza, nem judeu de natureza. Talvez viesse até de um outro povo. Mas, de qualquer forma, ali, naquele momento, ele vive uma experiência do poder soberano de um Deus que faz tremer um cárcere inteiro, enquanto dois homens feridos cantam em meio às dores. Meu irmão, ser chicoteado e ficar preso com algemas num cárcere que era úmido e frio te fazia sentir uma dor seguramente nos ossos terrível, para além das dores da ferida, onde todo tipo de palha que você pudesse colocar ali, o resto de folhas para secar um pouco aquele lugar, ia se agarrando em meio a sangue e poeira. Porque se tem uma coisa que tem naquela região, meu amigo, é poeira. A gente tem um cuidado de varrer a nossa casa, né, com tanta frequência para não ficar com poeira no chão. Mas, rapaz, ali naquela região do Oriente Médio, poeira não falta. Poeira tem para todo lado. Você varre a poeira para poder dar espaço para mais poeira entrar, né? Porque senão vai ter que distribuir senha para toda a poeira que está lá fora. Você varre, aí entra outra poeira, pronto. As poeiras ficam satisfeitas, todas elas vão tendo a oportunidade de entrar na sua casa, você vai tendo a chance também de recebê-las e depois mandá-las embora. Mas poeira não falta. Então imaginem tudo isso, um ferimento cheio de poeira, um cárcere úmido, durante a noite, com frio, sem receber alimentação, em condição de desidratação, e aqueles homens estão cantando hinos de louvor a Deus. Só isso já era extraordinário. O cárcere começa a tremer com um terremoto, as portas se abrem. Então aquele homem viveu ali uma experiência sobrenatural. É um acontecimento de um poder extraordinário que supera a possibilidade humana. Ele está diante de um evento. Existe aqui um Deus onipotente que ouviu a voz desses homens que estão sendo condenados como malditos diante da sociedade. Quem é esse Deus? Ali começa uma experiência que leva eles ao conhecimento da fé. Entende? Ainda não é a experiência de fé, mas é o sinal que abre para a experiência de fé. Peguemos o exemplo dessa última semana que meditamos juntos. Muitos de Tiro, Sidônia,
e todas as outras regiões, Jerusalém, Galiléia, etc., ouviram falar a respeito do que Jesus estava fazendo, dos milagres e da pregação do Senhor. Quem é esse Jesus? E eles vinham de todas essas regiões e se aglomeravam na porta da casa onde estava Jesus para ouvi-lo e tocá-lo, para viver a experiência do conhecimento desse Senhor e depois da adesão à pregação desse Senhor, ou seja, a proposta de vida que nós ouvimos na meditação de ontem. O Evangelho se apresenta como um modo de vida, mais do que o ensinamento teórico. O Evangelho é um modo de vida. Aderir, colocar os nossos pés sobre as pegadas de Jesus, unir-se a Ele e escolher a proposta. Ali está o ato de fé. Quando eu finalmente escolho. Então, ser alcançado por Cristo e escolher Cristo. Tudo bem. Aquele povo todo foi alcançado por testemunho de alguém e vieram até Jesus, e muitos viveram ali, no encontro com o Senhor, a sua adesão na fé. Assim como o carcereiro, depois daquele episódio, viu que Paulo estava ali, e Paulo diz: não tenhas medo, não atente contra a sua vida, não se mate. Estamos todos aqui. E aquele homem, então, diz o que ele precisa fazer para ser salvo. E Paulo começa a anunciar a ele o Evangelho, ele cuida das feridas de Paulo. E agora não me lembro se era Silas ou Barnabé, que estava com ele, também no cárcere. E cuida deles, e ele e toda a sua casa recebe o batismo, ou seja, abraça a fé. Entenderam como é que é? Agora a gente está diante ali da situação de São Paulo. Voltemos à teofania. Está acontecendo a teofania. Paulo é um homem justo, tem um coração temente a Deus. Essas virtudes estão ali. E esse Deus que se apresenta porque me persegue, se apresenta com uma pergunta. E Paulo então apresenta a sua pergunta: quem és tu, Senhor? E Deus se apresenta dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó agora se apresenta com o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus se apresenta diante do apóstolo, diante de São Paulo. E Deus entrega o nome de seu Filho para ser conhecido por ele. Olha que beleza, meus irmãos. Estamos diante de um homem formado para cumprir as leis de Israel. E Deus aparece diante dele e se apresenta com o nome de seu Filho. Entrega a seu Filho para ser conhecido por Paulo. Eis meu Filho muito amado, escutai-o. Dessa forma, Deus testemunha Cristo no Jordão. E agora ali, o Pai, em meio àquela teofania, apresenta o Filho. Jesus se coloca diante de Paulo e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imediatamente, Paulo o acolhe. Não ficou em dúvida, como ficou Zacarias diante do anúncio do arcanjo Gabriel, você se lembra? Não. Imediatamente. Se Deus se apresenta, olha que mudança, meus irmãos. Se o Senhor se apresenta assim, é claro que tem muita coisa a ser ainda compreendida, tanto que os textos mostram que São Paulo foi conduzido depois pelo Senhor a um tempo de recolhimento e de oração, um tempo de penitência pessoal, foi entregue nas mãos de Ananias, depois fica um tempo com a comunidade de Damasco, mas diz o texto que quase imediatamente ele começa a pregar na sinagoga, ou seja, por uma luz interior que a experiência de fé traz, tudo ganha significado e sentido. Todo conhecimento da lei de Israel ganha significado e sentido. A fé, meus irmãos, traz significado e sentido para a nossa vida. O conhecimento da doutrina, como o padre dizia, não é suficiente
para seguirmos o Senhor. É fundamental que haja uma experiência de fé. Nós estamos unidos ali. E é necessário que todo o estudo da doutrina, todo o estudo do catecismo, todos os trabalhos apostólicos e pastorais que façamos, sejam ocasiões concretas para renovarmos a nossa fé. Não pode passar isso. Cada vez que celebramos a missa como sacerdote, cada vez que conduzimos um grupo pastoral, cada vez que estudamos no grupo de Mater Ecclesiae ou numa escola de fé e vida, ou fazemos uma formação no nosso grupo de oração, ou nos nossos grupos de partilha, cada vez que nos encontramos como pastoral familiar, somos chamados a renovar a nossa fé. Cada vez que tomamos o rosário na mão para celebrarmos, para rezarmos os mistérios do Santo Rosário, somos chamados a renovar a nossa fé. Cada ato litúrgico da igreja, cada exercício da nossa vida espiritual necessita ser em favor da renovação da nossa fé. Deve nos conduzir a uma experiência maior e mais profunda, como falamos nesses últimos 2 dias, de intimidade com Deus. Que grande intimidade de São Paulo não viveu nessa teofania de Damasco? Porém, isso foi só o início de toda a intimidade que ele ainda ia passar, ao ponto de sofrer os flagelos de Cristo pela salvação dos homens, para ver o Evangelho anunciado. Paulo de tal forma se une a Jesus que vai dizer, e nós vamos repetir: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Toda a sua vida, tudo na sua vida vinha depois de Jesus. Nada na sua vida tinha valor sem Jesus. Jesus por primeiro. Nada nesse mundo o atraía. Como vai dizer São João Crisóstomo na segunda leitura de hoje do Ofício das Leituras, seu único medo era de ofender a Deus. Esse era o pavor do seu coração. E o amava de todo o seu coração sem nenhuma reserva. E o desejo era de fazê-lo conhecido em todo o mundo. Imagine, meus irmãos, ele que perseguia Jesus foi encontrado pelo Senhor. Aquilo que era uma inimizade que aparentemente o levava a estar longe de Cristo, porque Jesus o perseguia, se torna um grande encontro de conversão. É preciso a conversão. Jesus nos alcança sempre primeiro. E bendito seja Deus por isso. Ele nos alcança primeiro. Assim como alcançou São Paulo. E nos alcança para nos levar à verdade. São Paulo buscava a verdade, amar a Deus sobre todas as coisas. E muito bem. E Deus se apresenta para ele. E diante dele se apresenta Jesus, o Filho de Deus. Basta-me, Senhor, uma palavra e serei salvo. Senhor Jesus Cristo, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma única palavra e serei salvo. Jesus disse uma única palavra para Paulo, se apresentou diante dele. E Saulo, naquele momento, abandona o caminho de inimizade e se une a Cristo. Bastou uma palavra para que ele acolhesse a salvação trazida por Jesus. Meu Senhor e meu Deus. E nós repetimos esse propósito e ao mesmo tempo declaramos essa verdade. Nós que já recebemos 1, 2, 3, 4, 5, 10 palavras do Senhor, como é bom recordarmos que um dia fomos alcançados por Jesus. E a festa de hoje nos traz essa graça. Meu irmão e minha irmã, hoje faz memória do dia em que Jesus te alcançou pela primeira vez. Aquele primeiro encontro que você teve, em que você se deu conta de que se abria diante de você a grande ocasião da sua profissão de fé.
Normalmente a gente faz memória daquele primeiro momento em que Jesus nos atraiu para si. Mas vai além, faz memória desse teu primeiro encontro com Jesus. Esse primeiro grande encontro com o Senhor, onde você professou a sua fé, ou então depois de anos teve a chance de retomar a vida de fé que você já havia recebido no batismo. Porque a verdade é essa. Muitos de nós fomos batizados pequenininhos, mas só acordamos, digamos assim, para viver esse grande dom que recebemos mais tarde. Ou seja, só, digamos assim, conhecemos em profundidade e abraçamos o modo de vida do Evangelho, fazendo referência ao Evangelho de ontem, mais tarde. Quando já éramos adolescentes, alguns mais cedo, quando estavam ainda fazendo catecismo, outros bem mais tarde, depois até de já terem se casado. E muitos de nós, religiosos, vivemos intensamente durante tantas páginas da nossa vida, antes da consagração perpétua, mas depois, quantas outras páginas de uma renovação na fé aconteceram na nossa história como homem e mulher consagrados, para que nós pudéssemos perseverar e amarmos ainda mais Jesus e nos darmos conta do amor imenso que Ele tem por nós e o quanto isso renovou e renova a nossa pregação. Porque dessa experiência de fé, podemos dizer claramente, você sabe, meu irmão, que sentimos no nosso peito uma grande mudança entre falar a partir das palavras e falar a partir do coração. Falar a partir daquilo que se sabe, falar a partir daquilo que Deus imprime na nossa história. A nossa história se torna também, a nossa vida se torna também lugar da revelação de Deus, do Deus misericordioso que nos alcança sempre e nos alcançará até o fim, porque nos ama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Paulo Apóstolo e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.